a mentora espiritual de Divaldo Franco é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, um espírito de muita luz e muito sério. Um espírito que deu a Divaldo Franco a oportunidade de aprender mais sobre o caminho que ele devia trilhar. Como deveria ser a sua jornada enquanto encarnado na Terra, para a sua própria evolução e para ajudar os outros. Joana nunca deu moleza para Divaldo Franco. Ela estava sempre atenta a todos os desvios que Divaldo, cometia, como todos nós encarnados. Ela chamava a atenção dele e trazia ensinamentos muito bons. E por meio de Divaldo, ela escreveu uma série chamada Série Psicológica, que é a série que a gente usa aqui no Brasil. Tudo bem? E hoje, nesse livro Jesus Atualidade, a intenção é mostrar para vocês como os ensinamentos de Jesus são atuais. Ele nasceu na Terra há mais de 2000 anos e tudo que ele nos ensinou é atual. E muito do que ele ensinou será atual daqui a muito tempo, porque Jesus era um espírito de luz. E ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia como mostrar para as pessoas uma receita bem simples para que elas pudessem viver. Não sobreviver, viver. Mas viver com alegria, com felicidade. Então a gente vai conversar sobre esse livro e vocês vão começar a perceber quanta beleza. E como é fácil. Quem complica a vida somos nós. Nós complicamos. Nós complicamos de diversas maneiras. Nós nos enredamos, às vezes, nas coisas que nós criamos para nós. Joana, nesse livro, mostra como se seguíssemos as lições de Jesus, a nossa vida seria fácil, serena, cheia de paz e luz. Então, comigo aqui, vamos ver se a gente consegue enxergar isso hoje. Se a gente conseguir enxergar isso hoje, em um dos slides que eu colocar, em um dos ensinamentos, nós já vamos sair daqui muito felizes, certo? Então vamos lá. Uma proposta de aferição de valores. Quais são os nossos valores? O que queremos para nós e para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que amamos? Esse livro, entre outros, que Joana escreveu, é uma proposta de aferição de valores. Como estão? Vamos calibrar os nossos valores? Vamos olhar para a nossa atitude diária? Começa com a ideia do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha pode ser considerado a carta magna dos direitos humanos. É uma proposta de não violência. É uma proposta de tentar, sim, mostrar o caminho certo, o que é certo fazer e o que não é, por meio do amor. Sem usar a violência, a agressividade, sem matar, sem prejudicar o outro. Começa com o Sermão da Montanha. Carta magna dos direitos humanos. A minha proposta para vocês é que vocês leiam o Sermão da Montanha pensando sobre isso. Eu não trouxe aqui, porque tem lição de casa no Brasil. Então vocês vão ler o Sermão da Montanha refletindo. Por que ele é essa carta magna? Onde nós nos encontramos ali? O que podemos fazer para honrar o Sermão da Montanha dito por Jesus? Certo? O livro Jesus e Atualidade, ele traz respostas de conduta. Porque a gente muitas vezes não sabe como agir em função do nosso nível evolutivo. Como devemos agir diante da adversidade e das situações tão penosas que nos dilaceram, que nos machucam, que nos magoam. Porque somos espíritos em evolução, em aprendizado. Está tudo bem. Mas às vezes nos perdemos pelo caminho por não sabermos como agir. A conduta está descrita aqui. Jesus criou na Terra, na sua passagem de 30 e poucos anos, um ministério da humanização. Jesus veio para nos ensinar o caminho, mas ele ensinava isso de uma forma tão didática, tão afável, tão doce, que calava no coração das pessoas. Como Jesus conseguia corrigir de uma forma que ele ganhou tantos discípulos, tantos adeptos, tantas pessoas que seguiam seus ensinamentos. As pessoas ouviam Jesus, sentiam Jesus e permaneciam com ele porque elas queriam. Como ele fazia isso?
O que Jesus tinha de tão especial? Ali, ele nasceu no meio do ministério de grandes pensadores, grandes nomes, homens de muita importância naquela época. E ele criou um sistema de doutrina, uma doutrina que permaneceu por tanto tempo e ainda permanece e permanecerá. Esse ministério de humanização, ele nos entendia. Apesar de fazermos tanta coisa errada, e estávamos lá, certamente estávamos lá, em outra encarnação, estávamos lá. Não nos lembramos, mas estávamos. Como ele conseguiu esse feito? Ele amava acima de tudo. Ele mostrava uma forma de educação, aquela que a gente usa com os nossos filhos. Desinteressada, altruísta, totalmente altruísta. Ele considerava os sentimentos das pessoas, suas emoções, aquilo que elas acreditavam, aquilo que elas estavam preparadas para ouvir. Não existia no dicionário de Jesus arrogância, orgulho, ele não sabia o que era isso. Como espírito, no topo da escada evolutiva, perfeito, ele já sabia como agir. Então ele nos amou e criou esse ministério de humanização. Políticas de ética humanizadora que garantiriam a nossa felicidade. Porque a felicidade é o nosso objetivo. Há quem pense que diante dos ensinamentos, das regras, das diretrizes, da forma disciplinar que a doutrina espírita aplica, não podemos ser felizes. Temos que sofrer, porque afinal de contas é isso que se espera de nós. Mas isso não é verdade. Jesus era feliz. Ele queria a nossa felicidade. O grande problema é que nós trazemos para nós problemas que nos impactam na vida, que criam obstáculos. Nós acabamos com a nossa felicidade pela nossa atitude. Mas ele só queria a nossa felicidade. E de maneira simples, bela, valorosa. E de forma que aquela lição durasse para sempre. Porque didaticamente falando, quando eu ouço alguém falar, eu posso refletir sobre o que a pessoa fala. Mas às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar. Se for uma coisa muito longa, uma exposição demorada, eu posso me perder, esquecer, me distrair, pensar nos meus problemas. Mas quando eu escuto uma história, eu quero saber o fim da história, eu me prendo à narrativa. Pensem bem, eu quero saber o que vai acontecer. Por isso que os filmes, as séries, nos prendem, porque a gente quer saber o final. Então Jesus, para ensinar, usava suas parábolas. Ele usou um pequeno grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele simbolizou a fé. Usando como exemplo um grão de mostarda. Ninguém pensou sobre isso nunca. Mas ele simbolizou a fé por um grão de mostarda. Ele usou redes de pesca para simbolizar o trabalho, a nossa necessidade de nos aplicarmos todos os dias para a nossa evolução. Ele usou sementes caindo pelo solo para representar a diversidade humana. Hoje se fala muito em diversidade. Jesus já dizia isso há mais de 2000 anos. Sementes. A parábola do semeador, que nos traz ensinamentos tão ricos e belos sobre os tipos de solos. Os solos somos nós. Jesus usou as sementes para simbolizar a diversidade. A beleza de sermos diferentes. A beleza de sermos quem somos. A beleza de aceitarmos quem somos. E lutarmos para nos corrigirmos e melhorarmos, porque é esse o nosso objetivo como espíritos em evolução. Mas não termos vergonha de quem somos. E sim, reconhecermos a sombra que há em nós e lutar contra ela. Ele queria nos mostrar isso. Esse foi o seu ministério de humanização. Ele nos trouxe isso porque Jesus tinha muita coragem. Muita coragem. Ele veio, nasceu por nós, e ele sabia que ele iria morrer por nós, mas ele não desanimou. Nem um segundo. Ele viveu a sua vida mostrando, exemplificando como devemos agir. Como devemos ser, como devemos estar para estarmos com Deus, no reino de Deus. Ele tinha tanta coragem que ele mostrou para nós, por nós, como deveríamos ser. Ele usou figuras daquela época para exemplificar. Simplesmente numa capacidade de entendimento que aquele povo podia ter e que nós conseguiríamos ter.
Então Jesus elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto. Ao invés dele usar os nomes que naquela época tinham grande poder e eram reconhecidos como sacerdote, o dono da lei, o conhecedor da verdade da humanidade, e o levita, que era muito astuto, ele usou o samaritano, alguém desprezado por aquele povo. Como hoje? Se pensarmos nas figuras que nós desprezamos porque acreditamos que estão abaixo de nós, Jesus as usaria para exemplificar o seu ministério de fé e de humanização. Ele apoiou a mulher que tornara objeto de prazeres e acusada publicamente de haver induzido ao homem ao pecado. Vejam bem. Olha o sexismo já presente aqui. A mulher era responsável pela queda do homem. Pensem bem. A mulher era responsável. Quando o homem errava, quando o homem pecava, a culpada era a mulher. Ele mostrou por esta mulher pecadora, condenada, que não servia para nada, que era desprezível. Ele demonstrou que não, que essa mulher tinha que ser apoiada e amada. E foi esta mulher que presenciou o retorno de Jesus como Espírito na sua ressurreição. Foi ela que mostrou a todos que Jesus não havia morrido. Ele usou ela, a pecadora. Isso mostra que Jesus sabe que cada um de nós, não importa o que fazemos, em que posição evolutiva estamos, somos filhos de Deus. Somos todos iguais e uns tão importantes quanto os outros. Não há preferência. Não há ninguém que é melhor que ninguém. Não importa o título social que tenha, quanto dinheiro tenha, a posição que estás no mundo, pouco importa. Jesus fez-se voz dos humildes e esquecidos, aqueles para quem ninguém olhava, que estavam lá sofrendo todos os dias. Jesus conviveu com pessoas de má vida para mostrar que essas pessoas também eram suas irmãs, eram filhos de Deus. Jesus viveu e agiu com firmeza, mantendo apenas o comportamento de fidelidade a Deus. Não negociou favores ou se submeteu às conveniências humanas, como nós fazemos. Nós negociamos favores e nos submetemos àquilo que a sociedade nos impõe. Às vezes, simplesmente porque queremos fazer parte. Ele mostrava que você pode fazer parte, sim, de outras maneiras. Que você não precisa ceder ao que a massa, ao que a maioria faz. Porque se você se diferencia por valores mais elevados, o que temos que fazer é guiar a massa, não ir com ela. Era isso que ele queria mostrar. A coragem de viver deve ser treinada continuamente. Vencendo barreiras da timidez. Quantos de nós já não se esgueirou de fazer alguma coisa por timidez? Ai, eu vou me apresentar em público, que medo! Eu vou falar o que eu penso, eu vou escrever isso lá, todo mundo vai ver. Quantos de nós têm receio de fracassar e nem tenta? Por achar que se fracassar vai ser uma vergonha. Para quem? Não é? Quantos de nós têm complexo de inferioridade e sente que é menor que o outro por qualquer bobagem que seja, que levamos a sério, que na maior parte das vezes ninguém se importa. E mesmo que se importar, qual a importância do que ele pensa se você está fazendo o que é certo? Quantos de nós cria doenças imaginárias e se entrega a uma dor desnecessária? A uma dor que só nos traz ainda mais dor, que nos afasta dos propósitos divinos, que nos afasta da evolução que estamos buscando. Jesus tinha coragem. Vamos nos inspirar na sua coragem para seguir com amor e vencer as nossas dificuldades aqui na Terra. Tenham coragem. Ele trouxe a reencarnação. Ele quis nos mostrar com a reencarnação que nós não precisávamos temer nada. Porque se eu falhar? E se eu falhar, meu Pai? E se eu não fizer o que esperas de mim? E se eu não conseguir? E se eu não for o suficiente? E se eu machucar o meu irmão? E se eu não for um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, um bom marido, uma boa esposa? O que será de mim? Jesus disse: reencarna, filho. Assim você terá outra oportunidade. Então, se eu falhar, eu não preciso ficar com aquela culpa dentro de mim que me arrasta para as trevas, que acaba comigo, que não permite virar a página e continuar. Eu errei, meu Pai, mas sou falho, mas sou teu filho, me ampara, me ajuda.
E se nessa encarnação eu não conseguir, eu reencarnarei e tentarei de novo. Mas isso não significa que eu não devo me esmerar e me esforçar muito nesta encarnação. Há espíritos que dizem, não conseguirei nessa, deixa para a próxima. Não façamos assim. Combinado? Temos a reencarnação sim como mais uma oportunidade, mas usem esta para fazer a mudança agora. Agora. Não permitam que as sombras envolvam vocês porque elas querem que você fale, mas Jesus não quer que você fale. Jesus quer que você saia vitorioso. Começa perdoando. Deixa de ser o carrasco do seu irmão, porque se você for o carrasco dele, ele será o seu. Haverão carrascos, mas ninguém era carrasco de Jesus, porque não havia o que perdoar de Jesus. Ele era luz pura e amor. Nos desafios da vida, nós nos acostumamos com as vibrações perniciosas, negativas, deletérias. Aquelas que nos afastam do propósito divino. Quando criamos ao redor de nós essas vibrações negativas, criamos um campo magnético negativo. E ele atrai coisas negativas. Quando buscamos vibrações mais elevadas, quando tentamos romper essas vibrações negativas de forma positiva, mudamos essa atmosfera desse campo. Ao fazermos isso, atraímos coisas boas. E não é tão difícil. A única coisa que temos que fazer é nos esgueirarmos dos pensamentos negativos. Se ele vier à sua cabeça, vigia, ora, não permite, espanta, afasta. O pensamento negativo, ele te leva para a dor, para o sofrimento, para aquele buraco que você não consegue mais sair. Mas se você conseguir respirar fundo, suspirar e imaginar Jesus ali conversando com você, orar, pedir aos amigos que te ajudem. Se você fizer isso, você já estabelece uma conexão. Essa conexão já faz com que eles consigam tirar a parte desse campo. Não se entregue aos pensamentos negativos. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Não tenha medo. Ora fervorosamente. Conversa com Deus. Pede ajuda para Jesus. Pede para o seu amigo espiritual. Não me permite cair nesse pensamento tão ruim. Eu sou mais forte do que isso. Eu tenho uma missão aqui na Terra. Eu não sei qual é, mas eu tenho. Busca por isso. Se apaixona por isso. Qual é o meu propósito? Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Tudo que acontece, a gente entra em desespero. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, respira fundo. Tá tudo bem. Respira. Não há problema que não tenha solução. Então não tem problema. Todo problema tem solução. Então por que eu me entrego à dor e sofro? Eu vou resolver. De uma forma ou de outra, eu vou resolver. Busca o teu crescimento espiritual. E aí o primeiro conselho é amor. Esse livro ele é repleto de capítulos. Cada capítulo traz um ensinamento. Se a gente começar pensando sobre o amor, imagina que uma sociedade agressiva e perversa, era uma sociedade agressiva e perversa daquela época. Jesus elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos. E o perdão restrito como terapêutico eficaz para todas as enfermidades. Sabe por quê? Porque nós fazemos assim, ele me fez isso, ai, onde já se viu? Como que pode? Mas isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim, ele vai pagar. Jesus, já a justiça divina tarda, mas não falha, ele vai pagar e desejamos o mal. É o que queremos, porque somos vingativos no estado evolutivo que estamos. Nós queremos. Se eu vejo algum crime hediondo na televisão, eu torço para que aquela pessoa sofra. Vocês acham que Jesus fazia isso? Jesus chorava. Porque ele via um irmão em sofrimento. Ele não sabe. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Era isso que ele dizia. Ele não desejava que a pessoa morresse na cadeira elétrica ou ficasse preso ou apodrecesse na prisão. Ele não fazia isso. Ele amava de forma irrestrita. Não importava o erro. Porque todos somos dignos de amor. Todos somos dignos desse amor que não conseguimos imaginar porque ainda não estamos preparados para amar como Jesus nos amou. Ainda! Nós podemos buscar isso pouco a pouco. Ele nunca se perdeu em sentimentalismos pueris. Ai, que dor! E aí se entrega aquelas vibrações negativas, se deixa levar.
Se eu olho para aquilo como um sofrimento, se eu oro e peço a Deus para ajudar o irmão, mas eu não me entrego àquilo, porque eu sei que aquilo é necessário para a evolução daquele irmão. Acabou. Não, mas você não está vendo que injustiça? Tá, estou vendo. Vamos orar. Nós nos entregamos a sentimentos pueris, que não ajudam em nada. Deixamos nos afligir por coisas que não contribuem, que só modificam o nosso campo vibratório. O amor sempre norteou os passos de Jesus, mas ele não deixava de usar a energia, sua energia para corrigir. Porque nós temos que ser enérgicos quando é necessário. Ele foi extremamente tolerante, porque o problema do pecado pertence a quem o pratica. Já pensaram sobre isso? O problema não é meu. Quem está pecando é ele. É quem pratica. Então ele era tolerante. Porque nós nos incomodamos demais com algo que nos afeta. É assim que funcionamos. Se não nos afetar, a gente não se incomoda, mas se nos afeta. Então eu deixo de ser tolerante, porque me afetou. Não tem nada a ver com ele, com ela. Não tem nada a ver. A tolerância está na compreensão que todos somos falhos e imperfeitos. Então eu tolero, ensino, corrijo. Se estou numa posição de corrigir, se estou numa posição de amparar, amparo, mas tolero e amo, continuo amando. Eu não vou permitir autoflagelação, mesmo que seja uma autoflagelação inconsciente. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Ele fica naquilo, se prejudicando. Passou, errei. Deus, me ajuda a fazer certo da próxima vez. É só isso. Economia de consciência culpada. Porque consciência culpada só serve para nós nos arrastar para baixo. Nós queremos subir, não descer. Certo? Ele sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Jesus nunca permitiu julgamentos. Você está julgando ele? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele nunca permitiu. E nós fazemos isso. Principalmente como anônimos na rede social. Julgamos. Eu não fiz nada de errado, então eu posso julgar. Ele nunca permitiu isso, gente. Então por que vamos fazer isso? Ontem no estudo falaram uma coisa muito interessante. Disseram assim, a quaresma, que é esse momento onde as pessoas deixam de comer algumas coisas que gostam, para elas isso é um sacrifício, mas se ao invés disso, ao invés de deixarmos de comer isso ou aquilo, deixarmos de falar mal dos outros. Eu gostei tanto disso ontem. A Lilian que falou isso lá. Nossa, que boa ideia. Porque o espírita não pratica quaresma. Mas então, vamos fazer isso. Vamos deixar de julgar. Não é interessante? É um ponto de vista interessante, né? Ele trouxe a questão da trave em nossa visão e do cisco no olho do outro. Você tem uma trave para se enxergar, para ver as coisas erradas que você faz, mas você enxerga o cisquinho no olho do seu irmão. É o julgamento, não é? Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Eu garanto a vocês que quem comete erro tem a sua própria consciência, porque a lei divina está dentro de nós. Nós temos a consciência divina em nós. Então, quando cometemos erros, já sabemos que fizemos errado, que fizemos mal. E já nos punimos sozinhos. Jesus sabia disso. Não precisava dos outros fazendo isso também. Certo? Honra. Ele nos ensinou a honra, mas não é a honra que as pessoas pensam. Não é aquela honra que está relacionado à minha família, tem um nome, eu vou honrar o nome da minha família, eu vou honrar os meus antepassados, eu vou honrar... Não tem nada a ver com isso. A honra de Jesus penetrou nas leis fundamentais na vida. Estabeleceu palavras e atos, roteiros seguros para o equilíbrio físico-psíquico de todos. A honra estava nas suas parábolas. Ele demonstrava por parábolas a harmonia de suas palavras com todos os conflitos de qualquer época. Por isso é Jesus e a atualidade. Porque lá e cá, naquela época e agora, os seus ensinamentos valem da mesma maneira. As suas parábolas nos dão o caminho, o roteiro seguro. Não importa a época, o lugar ou a pessoa, a raça, a religião.
pouco importa. Não importa a religião, não importa. A lei divina vem de Deus, a religião quem criou foi o homem. É o amor que conta, é o amor que manda, é o amor que guia nossos passos. Olha o que é honra na verdade. Joana nos traz esse ensinamento lindíssimo. Honra é a coragem de eleger o melhor. Mesmo que todos com os quais você convive, mesmo que todos onde você estejam contra, e você tem coragem de dizer que aquilo está errado, que não é assim que a gente tem que agir, mesmo que houver consequências. Esses são os mártires que passaram ao longo de todos os tempos seguindo os ensinamentos de Jesus. O que faremos então? Qual é o tamanho da minha coragem, a minha honra, para falar o que é bom, o que é importante, para dizer não quando não é necessário? No meio de uma sociedade que nos impõe, às vezes, dogmas, condutas sociais pré-estabelecidas, como que eu vou manter a minha honra? Pensem sobre isso. Praticou a justiça, mas a justiça de Jesus era simples. Porque a justiça ela tem que ser usada por nós a favor da educação. As pessoas, às vezes, que são presas porque elas não podem ficar soltas. Porque se elas ficarem soltas, elas machucam, magoam, elas prejudicam e se comprometem ainda mais. Então as leis humanas têm que ser respeitadas, obviamente. Mas a justiça está relacionada a educar as pessoas. Como eu vou praticar a justiça para garantir que eu esteja fazendo certo para aquele meu irmão? A gente já tem que fazer isso todos os dias na nossa casa quando educamos nossos filhos e netos. Como eu vou ser justo? Né? Que tipo de conduta corretiva eu vou utilizar para praticar a justiça, para fazer o que é certo? O delito resulta do desrespeito aos códigos estabelecidos de lei que regem os povos, propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. Mas a maior parte de nós não pratica direitos e deveres iguais. A maior parte de nós quer direitos, mas esquece os seus deveres. Então, Pilatos lavou as mãos culpadas, dizendo ter poder e autoridade sobre Jesus. E o que Jesus respondeu? Que ele só tinha aquele poder e aquela autoridade porque alguém que estava muito acima dele tinha dado a ele aquele poder e autoridade, que era Deus. Ele não teria nada se não fosse Deus. Jesus respondeu isso a Pilatos. Pilatos lavou as mãos no momento decisivo. E Jesus disse a ele, você só está nesse papel porque meu pai quis assim. Foi isso. Então a gente aconselha o forte amparar o fraco, o sadio socorrer o enfermo, o jovem ajudar o idoso. Devemos manter a consciência clara do dever. O dever que temos com nós, conosco, para com nossos irmãos, é o que nos guia as atitudes no nosso dia a dia. Confie em Deus e aguarda. Se você sente que a humanidade é injusta com você, que tudo que acontece com você é ruim, que tudo só acontece com você, confie em Deus e aguarda. Segue no teu propósito de se melhorar. Segue. Confie em Deus. É um conselho mesmo. O dever. Você é um servidor do mundo? Pensa sobre isso. Ou você serve a você mesmo? Porque quando você passa a olhar mais para as dificuldades dos nossos irmãos, dos seus irmãos, passa a se preocupar mais com o sofrimento deles, você sim está sendo um verdadeiro seguidor de Jesus. Porque indivíduos são incontáveis aqueles que creem merecer tudo. Eu mereço essa posição. Eu mereço esse cargo porque eu trabalhei por ele. Eu mereço ganhar esse salário porque eu estudei minha vida inteira. Eu mereço. Quando alguém é promovido no trabalho, ao invés de a gente ficar feliz pela pessoa, a gente pensa, ai, mas eu acho que eu merecia mais esse cargo. A grande maioria pensa dessa maneira, não é? Porque a gente acha que a gente merece sempre mais. E a gente se esquece que os desígnios divinos são para o nosso bem. Nada acontece sem ter um motivo. Deus é conhecimento, é bondade, é amor. Ele sabe muito mais do que nós não sabemos quase nada. Não é? Sócrates já disse, só sei que nada sei. E ele chegou a uma conclusão que parece tão simples, mas que ninguém ainda entendeu. Só sei que nada sei. Então, o dever nos impõe renúncia e sacrifício.
precisamos sim renunciar a algumas coisas e nos sacrificarmos em prol de nós mesmos. Não é em prol do semelhante, não. Esse sacrifício é para mim mesmo, para que eu possa me ajudar. E com isso eu preciso lembrar da responsabilidade que tenho para comigo e para com os outros. A gente tem um mecanismo dentro de nós que nos leva a fugir da responsabilidade, não é? A gente não quer assumir a responsabilidade, porque assumir a responsabilidade exige coragem, exige que a gente saiba que se a gente falhar no caminho, minha culpa, meia culpa. E como a gente tem muito medo de sentir culpa, de sentir remorso, a gente foge. É um mecanismo de defesa do nosso cérebro. A gente tenta se defender disso. Mas não assumir a responsabilidade não ajuda em nada, porque aí a culpa recai realmente sobre nós. Porque aí pensamos, nossa, fiz isso, fiz aquilo, meu Deus, fiz tudo errado. Não é? Então aí você se culpa e se prejudica ainda mais. Para a renovação moral, precisamos canalizar essas energias saudáveis de forma favorável. Como eu falei, se errei, vou fazer de novo, vou tentar de novo. Não consegui hoje, droga, mas amanhã eu consigo. Ai, não consegui hoje de novo, não tem problema, vou tentar de novo amanhã. De forma feliz, porque estamos aqui para isso, para aprender e para buscar essa renovação. E aí, vamos viver com a nossa linda alegria. Eu adoro alegria, vocês já sabem disso. A alegria, pessoal. A alegria de saber que mesmo tendo falhado, estamos tentando. Fazemos o melhor que podemos. Estamos sim tentando. Pare, presta atenção. Para de olhar para o seu umbigo, para a sua volta, os problemas, as dificuldades. Ai, deixa isso para lá. Tudo à tua volta é um hino de louvor. Você já parou para prestar atenção na natureza? Nos pássaros cantando pela manhã, na luz que entra pela janela, no cheiro da chuva, no cheiro da terra molhada, no amor que os animais sentem por nós sem pedir nada em troca. Você já parou para prestar atenção no canto das cigarras, na noite quando cai, na beleza do céu? Tudo à tua volta é um hino de louvor e a gente ignora. Ignora e fica voltando para dentro de si mesmo em dor e culpa que não nos ajuda em nada. Amanhã é um novo dia e não importa o que você esteja passando, o sol vai nascer novamente amanhã. E novamente amanhã você tem uma oportunidade de começar de novo. Ninguém pode fazer um novo começo, mas você pode fazer um novo fim. Lembra que Chico Xavier nos disse isso? É muito lindo, né? Então essas tristezas que são geradas em nós, supera. Pensa positivo, deixa isso pra lá, eu vou vencer, eu vou conseguir porque Deus está comigo, a minha fé é inabalável, eu sou mais forte do que isso e eu vencerei todos os obstáculos do caminho. Seja seu próprio terapeuta, se estuda, tenta se entender, tenta enxergar como você muda esse cenário de tanta tristeza em você. Faça uma revolução, renasça dentro de você mesmo. Para se revolucionar, sai do comodismo, para de se autoflagelar, de ter autopiedade, de pensar no passado sombrio. Todos nós temos. Todos nós fizemos atrocidades em outras encarnações ou até mesmo nessa. Para com isso. Não te ajuda em nada. Para de se preocupar com posses, com dinheiro. Os bens materiais nos aprisionam. É por causa dos bens materiais que matamos no trânsito porque um bateu no outro. Meu Deus, é um carro, uma coisa material. O bem material nos aprisiona, nos coloca numa jaula. Os tormentos voluntários que criamos para nós mesmos nos colocam numa jaula. Fobias, complexos, recalques nos dominam a paisagem mental e nos sentimos um fracassado. Como somos quando somos alguém que merecemos o mesmo amor que é dado a nós por Jesus. Para todos nós de forma igualitária. Se queres o triunfo real, saia do campo e luta. Abre-te para o amor e ama sempre, sem esperar resposta. Não espera. Não espera resposta e não espera gratidão. Para isso você precisa querer. O querer é difícil, tem a ver com vontade. Eu decidi sair desse estado que me puxa para baixo, que me atrapalha, que não me deixa evoluir. Eu quero, sem reservas, alterar a minha vida. Eu quero sair desse caos, desse estado inarmônico que me atrapalha. Eu quero o meu equilíbrio. Começa se equilibrando. Querer é você se decidir. Eu decidi ser feliz, é uma escolha.
eu decidir, assume a sua responsabilidade perante a vida e segue com coragem. E quando você tiver com esse querer forte, você passa a crer que tudo é possível. Por isso é querer e crer. Eu creio que eu consigo. Eu creio que eu sou capaz. Que crer é uma decisão grave. Eu acredito que Deus está por mim. É por mim. Certo? Então eu não tenho medo de nada. Se Deus é por mim, quem é contra mim? Já se perguntaram isso? Se Deus é por mim, quem é contra mim? Se você quer e crê, a paisagem mental iriza-se de luz. É luz. Você emana luz. E as pessoas vão querer ficar perto de você porque você emana luz. Você está sempre bem, sempre feliz, sempre olhando com um olhar de alegria, gratidão. É a vontade bem dirigida. Dirige a tua vontade, como Joana de Ângeles. Pratica o repouso, mas não com aquelas férias caras que você passou o ano inteiro pagando para conhecer lugares que depois você volta contando. Olha, eu fui para tal lugar. Uhul! E não descansou nada, porque se você pratica uma maratona quando você vai nessas viagens, tantos lugares que você quer conhecer em tão pouco tempo. O repouso de verdade, o que traz ação edificante, é uma tranquilidade interior, é uma recuperação verdadeira de forças. É uma leitura agradável, um esporte sadio, uma meditação, uma confraternização com os sofredores, porque quando você ajuda o próximo, não tem melhor maneira de você se reenergizar. É uma melodia de conteúdo profundo emocional, ouve uma música bonita, conquista o otimismo e o bem-estar. Neste lugar silencioso ouvirás Deus. Quando você acalmar o ruído interior em você, você passa a ouvir Deus e ser mais feliz. Deixa pra lá a ingratidão. Se você se preocupar com os ingratos do caminho, você não segue no propósito divino. Eles não estão preparados ainda para te agradecer. Eles são orgulhosos e arrogantes demais. Então, deixa pra lá. A ingratidão, o ingrato ele é doente, ele é enfermo. A ingratidão é uma chaga moral purulenta. É uma grave imperfeição, mas todos nós somos ingratos, não sabemos reconhecer o que os outros fazem por nós. Então não se preocupa com os ingratos, segue amando, prossegue ofertando luz. Não é importante a retribuição, é importante que você saiba que você fez o bem, você fez o que é certo. É essa figurinha aí, que bonitinha. Desculpe, é a minha natureza, fiz coisa errada. Então enfrenta. Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti. Fortalece o ânimo, concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Identifica-os, um a um, desembaraçando-te logo após a pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humildade, sendo tu mesmo. Convives com todos do teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Essa é a dica mais bonita desse livro que Joana de Ângeles deixa para nós. Então, por isso eu quis ler esta na íntegra. E é isso. Assim sejamos felizes, todos nós, porque nascemos para sermos felizes. O sofrimento nós que trazemos para nós. Lembre-se disso. E eu agradeço a todos vocês por me ouvirem e recomendo que leiam o livro, porque aí aprenderão muito mais. Fiquem com paz, tá? E se preparem agora para a gente depois tomar um passe, combinado?